Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com o tema Escolhas Valiosas. Nós podemos saber o que uma pessoa valoriza ao ver quais ações ela toma e que tipo de vida ela vive. É o mesmo conosco que estamos indo em direção ao céu. Em nossa jornada para o céu, há alguns que tolamente valorizam ser reconhecido pelas pessoas do mundo, tanto quanto ser reconhecido por Deus. Porém, para todos os filhos de Sião, a opinião de Deus sobre nós tem mais peso e significância do que a opinião das pessoas do mundo. Hoje, vamos considerar as escolhas que são feitas pelas pessoas que sabem o valor da opinião de Deus. Entre aqueles que trabalham, podemos encontrar dois tipos de pessoas. Um tipo considera somente o valor do trabalho deles financeiramente. No entanto, outro tipo de pessoas considera o valor intrínseco e a importância do trabalho que eles estão realizando. Embora o trabalho seja o mesmo, o que difere é como eles valorizam seu trabalho. Por essa razão, um tipo sempre murmura e reclama enquanto trabalha, enquanto o outro tipo de pessoas está sempre grato pela oportunidade de trabalhar, independentemente do salário. Esses tipos de situações aparecem até mesmo em nossas vidas espirituais. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma fábula antiga. Havia um famoso tolo que vivia em uma certa cidade. Pode soar um pouco estranho ouvir as palavras famoso tolo, mas ele era realmente muito famoso por ser tolo. Muitas pessoas visitavam a cidade apenas para ver esse tolo. Já que o garoto era um tolo, ninguém oferecia a ele um emprego. Por isso, ele não teve outra escolha a não ser pedir esmolas para sobreviver. Um dia, um senhor viu o garoto e quis dar a ele algum dinheiro. Do seu bolso, ele tirou duas notas. Uma nota de $10 e outra de $1. Ele então ficou curioso e disse ao garoto para escolher uma das duas notas. Em uma mão, ele estendeu a nota de $10 e na outra a de $1. Sem hesitar, o garoto tolo escolheu a nota de $1. A nota de $10 não tem mais valor? Mesmo assim, ele escolheu a de $1. O senhor começou a pensar sobre o que tinha acontecido. Ele pensou, por que ele escolheu a de $1 quando qualquer um teria escolhido a de $10? Ele ficou muito surpreso com isso. Ele pegou em seu bolso outra nota de $1. Outra vez, ele disse para o menino escolher entre uma nota de $10 e a de $1. E, de novo, o garoto escolheu a nota de $1. O senhor espalhou a notícia sobre o garoto por toda a cidade. Todos na cidade ficaram curiosos e foram ver se o que ouviram era verdade. Eles quiseram confirmar se o menino faria o que o senhor havia dito. Quando eles ofereciam a ele a nota de $10 e a de $1, ele sempre escolhia a nota de $1 sem hesitar. Já que parecia que o garoto não sabia o valor do dinheiro, as pessoas riam de seu comportamento tolo. Conforme as notícias sobre ele se espalhavam pelas cidades vizinhas e arredores, mais e mais pessoas vinham ver o garoto tolo. Em outro momento, quando outra pessoa veio e disse a ele para escolher entre uma nota de $50 e a de $1, ele ainda escolheu a de $1.
Além disso, quando foi dito a ele para escolher entre uma nota de $100 e a de $1, para a surpresa de todos, o garoto escolheu a nota de $1 sem hesitar. Muitas pessoas pensaram, ele realmente é um tolo. Como ele pode não saber o valor do dinheiro e continua a escolher a nota de $1? Mas as pessoas não sabiam quais eram as verdadeiras intenções do garoto. As notícias sobre o garoto se espalharam rapidamente, até mesmo para os países vizinhos. Muitos turistas de vários países vieram ver esse fenômeno bizarro. Sempre que era dado a escolha entre uma nota com um valor maior e uma com um valor menor, o garoto sempre escolhia aquela com um valor menor. Um dia, um homem perguntou ao garoto tolo: "Você sabe qual nota tem mais valor? Entre uma nota de $10 e a de $1? O garoto respondeu sim. Quando o homem perguntou qual tinha mais valor, o menino respondeu a de $10. O homem ficou surpreso e perguntou: "Então, por que você pega a nota de $1 ao invés de pegar a que tem mais valor?" O garoto sorriu e disse: "Se eu tivesse pegado a nota de $10, eu receberia aquela quantia apenas uma vez. Mas porque eu escolhi a nota de $1, eu pude receber $1 várias vezes." Na sua opinião, qual escolha você acha que foi a melhor? O garoto tolo escolheu a nota de $1 porque ele sabia que recebê-la várias vezes teria mais valor do que receber uma grande quantia apenas uma vez. Quando pensamos sobre isso, embora ele pareça ser um tolo, ele é um gênio, não é? O garoto sabia muito bem a diferença entre o valor perpétuo e o valor momentâneo. Mas as outras pessoas pensaram que ele não tinha ideia do valor do dinheiro. Hoje em dia, há muitas pessoas no mundo que vivem sem entender a diferença entre as coisas que têm valor momentâneo e as que têm valor perpétuo. Se você perguntar a alguém qual você escolheria, quase todos escolheriam a nota de $10. Essas pessoas são as que escolhem os valores e prazeres momentâneos. De fato, o garoto tolo não era realmente tolo. Na verdade, ele era muito prudente e sábio. Por isso, hoje, vamos pensar mais sobre o assunto dos valores momentâneos e dos valores eternos. Podemos confirmar, através da Bíblia, que nós, os filhos de Sião, escolhemos a eternidade em vez do que é momentâneo. Embora pareça que nós escolhemos algo de menor valor, no final, as escolhas que fizemos revelarão ter um valor eterno. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: "Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido." Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: "Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso."
Essa é uma cena muito conhecida da Bíblia e nós estamos muito familiarizados com essas palavras. Jesus foi crucificado com dois ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. Quando comparamos os dois ladrões, podemos confirmar qual ladrão entendeu sobre o valor. O que o ladrão à esquerda, que ficou apenas no momento, fez? Ele lançou insultos a Jesus. Ele fez isso porque as pessoas que insultaram Cristo pareciam superiores, mais poderosas e mais fortes do que Jesus. Para ganhar o favor deles, o ladrão à esquerda se juntou àqueles que estavam insultando Cristo. Ele lançou insultos a Jesus, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós." Com a falsa esperança de receber algum tipo de graça especial que resultaria em uma punição menor. Ele exerceu o papel de porta-voz, falando em nome de todas as pessoas e soldados que estavam insultando Cristo. Ele pensou apenas no momento. Ele pensou que se ele lançasse insultos a Jesus, sua pena seria reduzida. Por isso, ele ficou do lado das pessoas que pareciam ter poder naquele momento. Contudo, o ladrão à direita focou na eternidade, no momento em que ele esteve disposto a defender Jesus. Mesmo que existisse a potencial possibilidade de ser caluniado e ridicularizado pelos outros, ele repreendeu o outro ladrão, porque ele valorizou a eternidade mais do que o momento. Ele disse: "Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Jesus respondeu a ele: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." O ladrão à esquerda pensou que ele sofreria mais se ficasse do lado de Jesus. Por isso, ele ficou do lado da multidão. Ele não pôde obter não apenas o que ele esperava, mas, sem saber, escolheu uma grande punição no inferno. Mas o ladrão à direita pensou diferente. Ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino." Momentaneamente, ele sofreu uma grande perda, mas ele fez a escolha certa. Irmãos e irmãs, há muitas lições que devemos aprender com esses dois ladrões. Hoje em dia, muitas pessoas do mundo sabem as verdades do sábado e da Páscoa, que estão testificadas na Bíblia. Mas ainda há muitos que não fazem a escolha certa. Eles pensam: se eu escolher seguir esses ensinamentos, as pessoas dirão que eu sou membro de uma igreja estranha. Essas pessoas só valorizam o presente. Todos nós que nos reunimos aqui hoje precisamos considerar o valor da eternidade. Irmãos e irmãs, devemos conhecer o valor do caminho que estamos andando agora. É realmente inestimável. Para viver nossas vidas de fé graciosamente, devemos entender corretamente o valor da verdade, o valor do reino dos céus, o valor de Deus e o valor de sermos filhos de Deus. Vamos supor que há uma pedra que todos consideram sem valor. Porém, e se essa pedra, na verdade, é um precioso diamante, e você é o único que sabe o seu verdadeiro valor? Vocês não iriam se esforçar a todo custo para protegê-la de ser roubada? Se você soubesse o valor do diamante que você está carregando, você suportaria qualquer e toda dificuldade que pudesse encontrar. Andaria até mesmo por vários quilômetros com alegria. Entre os que creem, como podemos dizer se alguém tem fé ou não? Os que têm fé são aqueles que sabem o valor da eternidade. Entre as pessoas que creem e adoram a Deus,
Aqueles que não sabem o valor da eternidade sempre serão considerados como pessoas sem fé. Por que eu devo fazer isso? Por que eu devo andar por esse caminho? Por que eu tenho que guardar o sábado? Por que eu devo usar o véu quando ofereço culto a Deus? Nesse momento, não estamos andando nesse caminho da fé, pensando no que Deus tem preparado para nós como herança eterna. Porque o seu valor é eterno. Contudo, uma pessoa que não tem conceito de valor nunca andaria, nem mesmo por alguns quilômetros, carregando um diamante pesando 10 ou 20 quilos. Essa pessoa cria muitas desculpas, murmura e reclama, porque ela o vê como um grande fardo. Contudo, a pessoa que conhece o valor do diamante pode andar com o coração cheio de alegria, embora pese 20 quilos. É porque essa pessoa conhece o valor. Irmãos e irmãs, esse é o mesmo contexto do caso do ladrão à direita de Jesus, descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Um dos criminosos se juntou à multidão para insultar Jesus Cristo, pensando que ele sofreria mais se ficasse do lado de Jesus. Contudo, o outro criminoso reconheceu quão valioso Jesus Cristo realmente era. Mesmo naquele momento, apesar de Jesus ter sido maltratado, zombado e caluniado, o ladrão, entendendo o quão valioso era Jesus Cristo, disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Por favor, leve-me com o Senhor ao teu eterno reino. Entre os 66 livros da Bíblia, ele é a pessoa mais afortunada por causa das palavras oportunas que ele falou. Ele não falou essas palavras oportunas por si mesmo. E, sim, falou essas palavras de fé compreendendo quão valioso Jesus era. Os santos da igreja primitiva foram queimados vivos como velas humanas e foram lançados aos leões no Coliseu. Embora eles tenham sido odiados pelas pessoas e tenham enfrentado várias provas e perseguições, eles guardaram a fé deles até o fim. Esse foi o resultado da compreensão deles sobre o valor do reino dos céus e o valor da fé que tinham em Deus. Os outros podem pensar sobre os santos. Por que eles acreditavam em Deus dessa maneira? Não devemos entender a sua forma de pensar? Seus corações estavam cheios de alegria e felicidade. Embora eles fossem tratados como ovelhas indo para o matadouro, eles se alegravam dia após dia. Porque eles compreenderam que o eterno reino dos céus e a coroa da vida estavam esperando por eles. Eles creram que todos os anjos celestiais estavam preparando todas essas coisas e que Deus estava esperando para recebê-los. Nem tribulação, nem perseguição, ou espada, ou qualquer outra coisa na criação. O que eles nunca poderão conosco? Eles nunca poderão nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Existem aqueles que consideram as coisas momentâneas, enquanto outros as coisas que são eternas. Eu creio que todos os nossos membros em Sião, que se reuniram aqui hoje, estão vivendo pelo que é eterno. O ladrão à esquerda pensou que sofreria mais se ficasse do lado de Jesus. Ele considerou a multidão e as pessoas com autoridade como mais valiosas que Cristo. Mas neste momento, ele não está no inferno, sendo atormentado para sempre? Então, por que as pessoas pensam que sofrerão mais se elas ficarem do lado de Jesus? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Estamos agora entrando no tempo profético, que é quando o valor dos remanescentes de Deus será em breve revelado gloriosamente. Capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus disse que quem o seguir terá que fazer muitos sacrifícios e sofrer muitas coisas. Algumas pessoas dizem: eu queria ser próspero e ter conforto, por isso tentei crer em Deus.
Outras religiões ensinam que tudo irá bem se você apenas crer. Contudo, Jesus disse que quem quer segui-lo deve carregar a sua própria cruz. Como Jesus disse que haveria dificuldades e tribulações, as pessoas pensam que elas sofrerão uma grande perda se ficarem do lado de Jesus. Um pouco antes, eu contei a vocês uma história sobre um famoso tolo. Quando ele escolheu a nota de $1, todos riram e o chamaram de tolo. Na verdade, ele não era nem um pouco tolo. Aqueles que o chamavam de tolo eram pessoas que consideravam o dinheiro apenas pelo seu valor. Embora parecesse gratificante receber a nota de $10, a gratificação deles era curta. Tal sensação não podia durar para sempre. Ao contrário, não foi o famoso tolo capaz de ganhar centenas e centenas de dólares ao escolher a nota de $1 por um longo tempo? As pessoas pensam que elas sofrerão uma grande perda se elas carregarem o fardo de sua própria cruz por toda a sua vida. Não devemos ter em mente que nos bastidores há um maior e eterno valor no caminho que estamos percorrendo agora? Vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros. Que tipo de ministros? De uma nova aliança. O caminho da cruz é o caminho que os ministros da nova aliança devem andar. Aqueles que decidiram carregar a sua própria cruz, seguindo os passos de Cristo, são obreiros da nova aliança. Eles não se tornaram obreiros da nova aliança para ganhar o prazer e o conforto desse mundo, mas para ganhar o que é eterno. Os obreiros da nova aliança sabem o valor do que é eterno. As pessoas que abandonaram Jesus, como Judas Iscariotes e o ladrão à esquerda, são aquelas que pensaram que sofreriam uma grande perda se ficassem do lado de Jesus. Elas não valorizaram Jesus nem um pouco. Contudo, o ladrão à direita de Jesus o via milhares e milhares de vezes mais valioso do que todas as pessoas que se encontravam na multidão. Por isso, ele confortou Jesus, enquanto sofria ao lado dele na cruz. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Embora Jesus estivesse com sede e em extrema dor, sofrendo por causa dos pregos em suas mãos, quão confortado e satisfeito ele deve ter se sentido quando ouviu as palavras do ladrão à sua direita. Aqueles que escolhem fazer como fez o ladrão à direita de Jesus, entendem o que é valioso. Não devemos também fazer escolhas valiosas e permanecer firmes ao lado de Deus em todas as circunstâncias? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqueles que sabem o que é valioso fazem esse tipo de escolha. Eles consideram o que é eterno e não o que é momentâneo. Aqueles que valorizam o que é eterno estão sempre ao lado de Jesus. Embora eles estejam momentaneamente com frio e fome e, mesmo que eles passem por muitas situações difíceis, quando eles pensam em suas vidas, tendo esperança em seu futuro, todos eles sabem que não há nada mais valioso do que viver a vida como um cristão. É o mesmo nesta época. Deus está nos chamando para fazer a obra mais valiosa nessa época. Assim como ele chamou Pedro, André, João e Tiago, próximo do mar da Galileia.
Agora, nessa época, Deus quer que todos os seus filhos de Sião realizem a obra mais valiosa, como obreiros da nova aliança. As pessoas do mundo vivem como se o valor das coisas momentâneas fosse tudo, mas elas se arrependerão mais tarde. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão tinha grande riqueza nesse mundo. Como rei, ele desfrutou de tudo o que havia no mundo, o quanto seu coração desejava. Depois de muitas experiências em sua vida, ele não pôde evitar de concluir que as coisas que têm o valor momentâneo são vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por outro lado, todos que colocaram valor naquilo que é eterno, ao invés de colocar nas coisas momentâneas, estiveram ao lado de Cristo. Nem tribulação, nem perseguição ou espada podem nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Enquanto praticamos a nossa fé, não devemos simplesmente pensar: estou indo para a igreja porque hoje é sábado. Estou indo para a igreja porque hoje é a Páscoa. Já que Deus nos disse para usar o véu, eu uso um. No lugar de pensar assim, devemos compreender que as nossas pequenas obras e escolhas de fé, como guardar o sábado, um após o outro, podem nos guiar a um belo fim. Deus nos prometeu bênçãos e o valor das bênçãos de Deus não são pequenas. Se compararmos os prêmios dados por um prefeito, um governador ou um presidente, eles têm o mesmo valor? De jeito nenhum. Peço a todos que prossigam em direção à meta de ganhar o prêmio de Deus, que é o Rei dos Reis, em todo o universo. Com um coração agradecido e cheio de alegria, vamos percorrer o caminho do Evangelho, o caminho do precioso dia de sábado, o caminho da nova aliança e o caminho para o céu. Esperando que todos nós possamos nos tornar os protagonistas que fazem escolhas valiosas, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.